Hoje o tema do podcast é um típico ame ou odeie. A gente vai mergulhar num universo cheio de emoção, coreografias, melodias inesquecíveis e personagens que falam cantando. Isso mesmo, o tema de hoje é o mundo dos musicais. Seja no palco da Broadway ou nas telas de Hollywood, ou até nas produções brasileiras, os musicais têm o poder único de unir 3 linguagens artísticas: teatro, música e dança, para contar histórias que nos tocam de forma profunda e memorável. Emília Pérez, esse ano, foi um dos destaques musicais, e foi muito falado e também odiado. Mas será que todo musical é ruim? Eu sou a Mariana Paz. Eu sou a Carolina Santos. E hoje a gente está aqui com 2 especialistas nesse gênero. Márcio Gomes, apresentador do C-Pop. Oi, Márcio. Oi, Mari, tudo bom? Especialista é um pouco esticando a corda, assim. E Érica Sena, do time de redes sociais do CP. Oi, Mari. Oi, Carol. Oi, Márcio. Oi. A Érica também é apaixonada pelos musicais da Broadway, então Sim. por isso é a nossa especialista de carteirinha. Esse é o Vida Expressa, podcast de música do Correio do Povo. Então a gente estava falando aqui o quanto a gente não curte musicais. E é exatamente por isso que a gente chama essas 2 pessoas para falar, porque temos gostos muito diferentes em relação a musical e também uma dúvida, né? O que configura um filme ser um musical? É só ter música ou tem toda uma narrativa? O anúncio do filme já é dizendo que ele é um musical? O que configura, Carol? Não sei, Érica, o que é? Porque pra mim, assim, Eu já quero dar tem a que ter largada. dancinha. Tem que ter dancinha também, claro. Mas pra mim faz muito sentido o musical, ele saber contar a história com as músicas. Pra mim o musical faz sentido quando tu põe a trilha sonora e tu consegue entender a história mesmo sem as partes teatrais, mesmo sem a parte falada dos musicais. Isso tem muito na Broadway, né? Tem alguns musicais que eles têm as músicas direto no Spotify e tu consegue entender a história através só das músicas, não precisa estar assistindo o musical, não precisa da parte falada do musical. Por exemplo, Hamilton, por exemplo, Rent, que são musicais que tu consegue captar a história mesmo sem a parte visual. Então, pra mim, o musical ele faz sentido quando a história é contada com as músicas. E necessariamente teria que ser músicas autorais ou pode ser... Não, músicas? eu te trago um exemplo, um grande exemplo, inclusive. Todo mundo aqui conhece Green Day, acredito eu. Em 2004, eles lançaram o álbum American Idiot. E, posteriormente, acredito que uns 2 anos depois, isso virou uma peça da Broadway. Nossa, que interessante. Então, não são músicas autorais diretamente do pessoal da Broadway, são músicas do Billy Joel, que é o vocalista do Green Day. E ainda assim, são músicas que conseguem contar uma história. Elas estão num contexto de musical da Broadway e ainda assim elas contam uma história. O Mamma Mia é um exemplo disso também, né? As Também. músicas não são autorais e conseguem contar a história muito bem e fica muito legal. Eu sou muito fã de Mamma Mia. É como se fosse uma seleção de músicas para contar uma história, fazer uma narrativa de personagens, né? Isso é muito legal. Tem aquele do Beatles também, que eles fizeram toda uma narrativa pras músicas do Beatles, né? É Across the Universe, né? Não sei. Sim. Não. E o que tu acha Entre disso tantos. tudo? Tem um outro elemento, não é gênero, mas uma outra forma de tu contar as histórias, que é quando tu também não tem os direitos autorais das músicas e tu vai fazer o filme mesmo assim. Tem um exemplo que é o filme do Todd Haynes, se eu não me engano, que é o Velvet Goldmine, que em tese é a história do David Bowie. Nossa. Só que o David Bowie não liberou os Tem direitos tudo isso, autorais né? para usarem no filme. Então eles fizeram contaram a história. Na verdade não é bem só o David Bowie, é uma mistura do David Bowie com o Iggy Pop, com o Lou Reed, mas tipo, o David Bowie é o elemento principal ali. E daí eles construíram músicas na linha do David Bowie, mas que não eram músicas dele e contaram a história no filme, assim, um filme de 1998, dos anos 90, com o Ian McGregor, se eu não me engano. E daí tem esse elemento, assim, quando tu não tem os direitos, e daí como é que tu vai fazer pra contar aquela história que tu tá querendo trazer pras telas, assim. Então... E tem os outros musicais, assim, tem esses musicais de dancinhas, né, que a Erika tá falando,
Mas tem também aqueles filmes que são musicais que não necessariamente as pessoas dançam, mas que a música é o fio condutor da história, né? Tanto os biopics agora, que são tão famosos, mas outros filmes também que se apoiam muito na questão da trilha sonora para tu poder passar a mensagem, assim. Que às vezes a trilha sonora até se interconecta com o filme, né? Fica meio que eles acabam se mesclando e virando uma coisa só, assim. Tem um preconceito em relação aos musicais justamente por isso. Tá acontecendo o filme e do nada os Tem personagens essa quebra, né? entram num outro personagem, parece, e começam como High School Musical, por exemplo. Gente, isso E levanta sobe em cima da mesa e começa a fazer toda uma interpretação e daqui a pouco volta como se nada tivesse acontecido. Mas eu confesso, Mari, que os da Disney eu acompanhava mais quando eu era adolescente, criança mesmo. Faz 2 anos, no caso. Não. Mas assim, é uma coisa muito maluca que a música, ela faz parte da nossa vida, né? Eu sei que tu tava comentando de Camp Rock, que é da Disney também. Sim. E a gente começa a perceber e elencar os vários momentos da nossa vida em que, aqui eu escutei tal musical, aqui eu vi tal musical. E como isso vai crescendo e amadurecendo com a gente, né? Quando eu tinha 17 ou 18 anos, meu primeiro musical de Broadway foi Hamilton, que conta a história simplesmente de um dos pais fundadores da América, sabe? Pois é. E é uma coisa engraçada, porque a gente vê que mesmo sendo um musical que fala de uma pessoa que nasceu lá nos anos 1700, tem coisas que não mudam no ser humano, né? E é isso que eu acho interessante nos musicais, que mesmo com as dancinhas, mesmo com as músicas que grudam na nossa cabeça, tem coisas que trazem a essência do ser humano, né? E tem formas de como tu mostra e como tu entra na parte da música, né? Um filme que foi tão falado, e até justamente falar do mal, que é o Coringa 2, né? Que toda vez que o River Phoenix ia cantar, o que a Lady Gaga ia cantar com ele, tipo, era ele imaginando a história, né? Tipo, tinha a linha temporal da história e quando ele começava a cantar, era ele tendo Na aqueles cabeça delírios, Barbie tem isso delírios também. da própria Barbie, assim. Então tu transforma aquele elemento da música e da dança e tal numa imaginação de como tu tá visualizando, imaginando aquele momento e como tu tá projetando aquela história na cabeça do personagem, né? Então tem essa outra Encantada. forma. Eu consigo pensar em vários exemplos, assim, Encantada também da Disney, né, Carol? A gente tava comentando antes que eu e a Carol, a gente, na hora de fazer a lista dos filmes que a gente já assistiu, que são na linha musical, a gente percebeu que o nosso gosto é tipo paladar infantil. É só animação. Tem muitos filmes, assim, de animação que tem a parte da cantoria. E eu, quando eu penso, assim, na infância, né, todos os filmes da Barbie eram sempre com música. Todos os filmes adolescentes tinham música. Lemonade Mouth também, da Disney. Só consigo pensar nesses nomes. E aí, quando a gente vai fazer um apanhado dos filmes antigos, eu digo, nossa, tem Moulin Rouge também, tem Chicago, tem vários. Tem vários que a gente não viu, no caso, também, né? Eu acho que isso que também gera um pouco essa não um preconceito, mas essa resistência. Não, eu acho que a infantilização é uma das causas que gera um pouco dessa resistência. Um pouco dessas pessoas que têm dificuldade de sair do real e partir pro imaginário ali, da questão eu tô conversando com a Erika aqui e daqui a pouco eu começo a cantar. Tipo, aquela dificuldade de tu fazer essa transição e entender aquilo ali como uma parte da história, assim. Então, primeiro tem isso, tem outra essa questão da infantilização, que as pessoas, a primeira coisa que elas lembram são os filmes da Disney, e daí, já sou adulto, não vou ficar vendo filme da Disney. Embora às vezes as pessoas vejam o filme da Disney e não tem problema algum, assim. Então gera essa estranheza, assim, quando tu fala que um filme é musical, a pessoa já bate. Né? Eu acho que foi um dos grandes motivos do fracasso do Coringa, foi esse, assim, do Coringa 2, no caso, de que além do filme ter outros problemas, mas o principal era que, né, era um musical, e as pessoas chegavam ali, e realmente era um musical, tinha muitas horas das pessoas cantando ali no filme, em contraponto com o primeiro filme, que era completamente diferente. Então tem essa barreira que é difícil de algumas pessoas conseguirem romper. E a outra é que lá nos Estados Unidos tem essa cultura muito forte da Broadway, né? Que aqui a gente não tem. As pessoas aqui, tem algumas pessoas que vão ao teatro, que participam desse universo, assim, mas o público em geral não é todo mundo que tem contato com isso, assim. O próprio Wicked do ano passado, que... A Erika tá se segurando pra falar. Já faz Ai, vai cantar Defying Gravity aqui.
que foi um filme que pra gente não veio pra cá, pelo menos pro grande público, mais como uma sequência do Mágico de Oz, e não como uma peça de sucesso da Broadway, que lá tem um outro universo. Então foi um filme que lá fez bastante dinheiro, mas que fora de lá fez dinheiro, mas não tanto pra se tornar um fenômeno global, assim. Que tem uma coisa que aqui no Brasil a gente tá tendo em São Paulo agora vários musicais, né? Com temporadas grandes, né? O Wicked tá com um musical e é o primeiro que conseguiu fazer a Glinda voar. A Glinda não. A Elphaba. A Elphaba. A verdinha. A verdinha. A verdinha, obrigada. Voar. Isso é incrível, só que tu não vai conseguir fazer circular pelo Brasil porque não vai ter teatros que suportam isso, né? Mas eu acho Também Meninas Malvadas. Eu tô vendo sim. pelo TikTok Meninas Malvadas, um musical, e eu queria muito ir. Tem Legalmente Loira também, na Broadway. Mas eu acho que entra um pouco disso, da gente não ter essa cultura de fazer parte dessa cultura de ir em musicais, ir em teatros, né? A gente tem essa cultura do cinema, ela sobrevive ainda, mas ainda assim, o teatro pra gente é uma coisa que... eu conheço esse artista, eu vou, não é? Culturalmente a gente frequenta teatros, a gente frequenta as peças da Broadway. Então acho que entra um pouco nisso que o Márcio falou também, de precisa ter uma atração principal para as pessoas quererem assistir aquilo. Com a Elphaba voando agora, de repente alguém se interessa por Wicked. Ou de repente alguém quer começar a assistir os musicais da Broadway, sabe? Tinha uma camisa famosa do Cacete e Planeta, que é aquela trupe de humor dos anos 80, que não é da época de nenhum de vocês. Assim. Mas eu lembro. Tu lembra do Cacete e Planeta, do Bussunda? Minha mãe não deixava eu e tal. assistir. Do Bussunda, enfim. E tinha uma camiseta que eles vendiam que era assim, vá ao teatro, mas não me chame. Porque tinha toda uma campanha pra andar as pessoas pra ir no teatro. Deus. Que era aquela coisa de que o teatro é uma coisa chata, que não é verdade, mas é uma coisa, um estigma que acaba pegando e depois fica difícil de tu descolar da produção cultural. Assim. Então muita gente ainda tem um pouco de restrição, tanto em relação ao teatro como em relação ao musical, justamente por causa disso, porque tem aquela ideia de que é uma coisa chata, e não é. Às vezes tem musicais que são da Disney, que tu pode não gostar, mas tem vários outros musicais que tem um clima bem mais diferente, assim. Então depende de tu adequar. É que nem filme, né? Tem filme que tu gosta e tem filme que tu vai ver que não é pro ti, porque, sei lá, tu não gosta de terror, não gosta de drama, não gosta de filme, sei lá, né? E a questão dos musicais é a mesma coisa, assim. É só encontrar o seu nicho, assim, estar aberto a novas experiências. Assim. É magia. Eu gosto de musicais menininhas. também. Tem que assistir Pra mim, Legalmente Loira, então. Eu vou assistir o Da musical. Broadway. Eu só fico pensando Tem no... Heathers também. Sabem aquele filme dos anos 80? Heathers, que é o mesmo nome. Não. São 3 meninas com o nome de Heather. Uma veste vermelho, a outra veste verde e a outra veste amarelo. E todas Meninas têm Superpoderosas. basicamente. Só que elas são malvadas. Tá? Ai, E tem que um musical delícia. que é sobre a adolescência nos anos 80 dentro das escolas. Bem menininha Que também. legal. Bem teu estilo. E eu acho que o musical ele teve um período de... Não digo de pagamento no cinema, mas tem um período que Hollywood não investia tanto nesse estilo, assim. Então, claro, eventualmente tu tinha ali um Footloose, alguma coisa assim, que te trazia os elementos que de teve musical. a época de ouro, né? Teve lá entrou e daí em depois decadência. e agora eventualmente tu tem algumas coisas surgindo. Teve o La La Land, né, que foi um filme que quase ganhou o Oscar, chegou a ganhar o Oscar por alguns minutos, né? Por 2 E depois perdeu. Teve agora o Wicked, né? O próprio Coringa 2, que era uma aposta, que no fim não deu certo, mas enfim, foi uma tentativa. Então tu tem vários Só uma filmes dúvida. nessa linha. Esse do Coringa não é o da música da Lady Gaga com Bruno Mars? Die With Smile? Eu acho que sim. Que essa música tá muito estourada. A música bombou e O filme não. Eu acho que sim, acho que é dessa. Mas, enfim, continuando. Não, é que o filme teve antes também. Bom, o filme foi uma bagunça desde o lançamento até o planejamento de marketing. O filme foi lançado onde não deveria. Daí o boca a boca já todo mundo falava que o filme era ruim antes das pessoas irem ver. Então as pessoas já foram com essa Aí ideia. já vai preparando o campo E daí já é negativo. musical, e daí foi ladeira abaixo. Eu acho o filme Entendi. ruim, mas eu acho tão ruim como as pessoas acharam. Acho que tem algumas coisas meio Sim. interessantes ali. Na proposta do diretor, enfim. E agora teve Emília Pérez, que daí a decadência chegou, né? A Emília Pérez, eu acho que teve outros dois problemas. Um foi o filme, que teve muita questão. Eu não vi o filme, tá? Só deixar. Eu não vi ainda. Eu também não, então estamos Eu juntos. vi, e assim, as músicas são muito, muito ruins. Muito ruins. E a história Mas não ganhou um Oscar? fraca. Sim, ganhou uma música, ganhou Ganhou um o Oscar. Olha aí, ó. Quer dizer nada Mas agora. não, ganhou o Oscar, mas não ganhou o voto da Carol. Eu não, E o não da teria Érica? votado. A Érica... Eu não assisti Emília Pérez, justamente por também ver alguns
pequenos cortes do filme, músicas, fora a crítica também das pessoas, né? Fora ali da América Latina, fora do México, criticando o filme, então não tive interesse nenhum de assistir. Pois é, pra ver como a opinião das pessoas que vão assistir... Olha, que você teve a questão do estereótipo, né? Diz que o filme é calcado em vários estereótipos mexicanos, eu não sei, não vi, a Carol pode dizer melhor. Mas tem também o lance da atriz principal, né? Que é a Sofia Gascon, que teve os vários tweets dela que surgiram depois. Então aquilo ali ajudou a afundar ainda mais um filme que já estava tendo uma recepção na comunidade latina já não tão favorável. Que em tese era para ser um público que tinha que abraçar o filme, porque o filme é sobre a cultura mexicana e tal. Assim como o Brasil abraçou o Ainda Estou Aqui. Só que o tiro lá saiu pela culatra. Era impossível abraçar aquele filme. Pois é, assim. E daí acabou virando uma outra coisa. Mas isolando o caso do Emília Pérez, que flopou, né? Vocês acham que essa resistência ao gênero está diminuindo? Que as pessoas estão com tudo isso, né? Com esses exemplos? Acho que agora não deixou de ser uma resistência para ser talvez um pouco de falta de procura mesmo. Uma certa preguiça em, de repente, procurar coisas diferentes para consumir. Agora a gente tem redes sociais na palma da mão, tem telas, então tudo fica ali mais maçante, mais fácil de tu achar um corte de um vídeo, um corte de uma música. A gente não tem mais o costume de ouvir álbuns inteiros, por exemplo. Pois é. De ouvir faixa a faixa. A gente pega ali recortes de músicas, recortes de álbuns e consome isso como se fosse a maior experiência que a gente fosse ter daquele conteúdo. Então eu acho que de certa forma falta talvez uma vontade das pessoas quererem sair da bolha, furar a bolha e procurar coisas diferentes. O que não deixa de ser uma resistência, né, também. Uma resistência a sair da mesmice. Eu acho que falta um fenômeno cultural grande, assim. Falta um grande boom, que poderia ter sido Coringa, pela grana investida, pelo que você apostava, e não foi. Precisa ser um filme que seja tipo La La Land, assim, só que num fenômeno ainda maior, assim, que exploda ainda mais, que ganhe um Oscar, que seja... Eu acho que o Wicked tentou ser isso, mas eu acho que o Wicked é um fenômeno muito norte-americano, é difícil de tu vender o Wicked fora em outros países, assim, porque é uma coisa muito da cultura deles lá, aquela peça foi muito famosa lá, mas não tão conhecida em outros lugares do mundo, então tem essa barreira, assim. Então é isso, eu acho que falta um grande fenômeno, uma grande coisa que estoure e que transforme o filme musical num evento cultural tão grande, tipo a Barbie, que foi um musical, mas... não era tão musical, ele não ficou famoso, ele tinha músicas, ele ficou famoso por outras coisas. Eu acho que tem que ser um filme do estirpe da Barbie, assim, só que chegue e impacte também pela música, que a música vire uma coisa grudenta, tipo Let It Go, né, do Frozen. Foi uma música Sim, tava na minha lista também. Aquela música do Bruno, mas geralmente essas músicas que viram chiclete, assim, são músicas de desenho e não música dos filmes, né? Sim. Eu acho, tá? Vou voltar a falar de Hamilton, porque é o meu musical favorito. Eu acho que Hamilton foi, sim, um grande fenômeno, não só lá nos Estados Unidos, mas... Tem fãs brasileiros, tem fãs em todas as partes do mundo. Porque, assim... Posso fazer uma parte? Só rapidinho. Por favor. Por favor. É que eu acho que o Hamilton ele foi um fenômeno, mas ele foi durante a pandemia. Esse é o problema, né? Então ele foi um fenômeno do streaming. Não foi das pessoas compartilharem, ter uma experiência compartilhada. Tem no Disney Plus, tá? Tipo Minecraft, que tu vai no cinema e fica jogando pipoca, ou que tu ia ver filme da Frozen e as menininhas ficavam cantando. Em Wicked aconteceu isso também, de ficarem cantando. Não tem problema. E eu acho que talvez se a gente também tivesse como mais acesso aqui no Brasil mesmo, porque o musical ele é contado com música hip hop. E essa mistura, música hip hop, música clássica, música de musical, né? Que tem essa nova categoria, música de musical. E eu acho que é uma história que todo mundo, de alguma forma, consegue se identificar. E, às vezes, é o que falta também nos musicais, né? Porque é aquilo que tu falou no início. Tu levantar e começar a dançar, de repente, dificilmente alguém vai conseguir se identificar com isso, além de crianças e adolescentes que são livres, né? Então falta talvez um musical que os adultos também consigam olhar e se ver naquilo, se ver naquela situação. Né? Sem ser maçante. Tipo Os Miseráveis. Eu nunca vou ver esse filme, porque tem 3 horas. 3 horas de filme. O Wicked também. Só pra mim. O Wicked tem 3 horas. E vem mais 3 horas pela frente. Aí tem a parte 2. Tem coloridinho. 6 horas de montaram um ringue aqui. Mas eu amo o Wicked, mas tem partes do filme, não do musical da Broadway, tem partes do filme que são muito maçantes, muito cansativas.
mesmo sendo um musical, tem partes ali que talvez eu cortaria por já ter a história na música. Ai, eu nem senti até que foi 3 horas, Luiz. Eu fui com a tradicional resistência de musical, viu? A assim, Mari né? falou. Olha aí, Eu ó, fui viu? putz, Também existe. Mas até que o filme, eu gostei do filme, ele flui, assim, eu acho que ele é longo, eu acho que não é um filme que passa e tu não percebe, tu percebe que tem 3 horas, mas não são aquelas 3 horas que tu, que saco, não acaba e tá toda hora olhando pro celular. Não, ele vai, ele flui, ele tem momentos interessantes e tal. Então, vamos ver a segunda parte agora, porque o grande problema do Wicked é que a grande música tava na primeira parte, a segunda parte vai ter o quê, assim, né? Acabou agora. Sei lá. Vamos ver, eu vou estar vendo. Tem que fechar a história da Elphaba agora. E uma coisa assim, se vocês pudessem criar um musical baseado em algum filme que já existe E que não é musical. e que não é musical ainda, vocês fariam um... Sexta-feira 13, por exemplo? Pode ser? Pode ser tipo um... O Jason cantando e cortando as pessoas, assim. O Rocky Olha, Horror o Picture Deadpool Show. não tem um Ai, pouco muito disso? bom. Deadpool Deadpool tem. tem Esse a eu abertura. gosto. Rocky Horror. Muito É. bom. Rock Horror teve uma sessão agora Sim, no Fantaspoa, né? Que Interativa. o pessoal foi fantasiado. Isso. Muito bom. Muito legal. Deixa eu pensar. Gente, eu não consigo pensar num filme agora que eu gosto Mas de que o não seja Jason musical. cantando ia ser muito bom. Acho que eu vou pular essa parte, porque eu não consigo lembrar de um filme que eu gosto que não seja musical. Viu como a gente tem um especialista entre nós? Eu não Olha consigo só. pensar um filme que eu gosto que Star seja Wars musical. musical. Tá, também. então vamos pra uma coisa um pouco mais específica. Tem algum número musical, alguma parte de filme, enfim, que arrepia toda vez que vocês vão assistir? Vai ter primeiro, só eu vou falar, senão... Mas pode ir primeiro, vai. Hamilton tem a quarta música do musical, que é The Skylar Sisters. E tem uma parte da música que elas cantam: olha ao seu redor como é bom e como nós temos sorte por estarmos vivos. E isso arrepia porque tu pensa assim, às vezes tu tem dias ruins e tu pensa, nossa, que saco, sabe? Tudo um saco, tudo dando errado. Mas no contexto em que elas estavam, que era ali da fundação dos Estados Unidos, um contexto de guerra, um contexto de incertezas, e ainda assim elas conseguiam, claro que tem coisas no musical que não são propriamente verdade, mas pensar nisso, né? Que às vezes tu esquece de olhar ao teu redor e agradecer e pensar, nossa, como é bom estar vivo. Sabe? Que sorte a gente tem de estar vivo, mesmo com tantas coisas acontecendo. Que lindo! Agora só essa partezinha me deu vontade de assistir. Agora tu tem que assistir, viu? Porque é exatamente isso, são recortes, olha só como a gente é geração Z, né? São recortes que fazem a gente sentir vontade de assistir alguma coisa. Porque se tu disser, vamos assistir um filme de 3 horas que é musical hoje, tipo... mas aí fala sobre essa história específica e o porquê que ela arrepia, ou o sentido dela já muda completamente de figura. E tu, Márcio? Pois é, eu tô tentando me lembrar, assim. Coringa não? Não. Eu gosto Nem muito perto. de Aquarius. Eu nunca vi Hair. É bem legal. Eu já tentei várias vezes ver Hair, mas sempre trava. E eu não consigo ver no streaming, não sei porquê. E daí, eu gosto muito de Aquarius. Eu não sei porquê, mas eu gosto muito dessa música. Acho que tu mandou Eu pra te mim, mandei, né? Sim. Bota uma... Tem um filme, palhinha. eu não sei, uma época ele tava no Max, tá? Eu vi na época na Casa de Cultura, que é Hedwig, Rock, Amor e Traição, assim. É a história de uma trans que sai da Alemanha, da época ainda do Muro de Berlim, daí vai para os Estados Unidos, e ela daí vai fazer subempregos, assim, né? Vai trabalhar de babá, vai trabalhar de dona de casa, enfim, doméstico, enfim. E ela compõe e toca numa banda de glam rock. Nossa. E daí um cara que ela cuidou como babá meio que rouba as músicas dela e ele se torna um grande astro, um grande popstar, assim. E ela passa o filme todo frustrada, por isso que as músicas delas fazem sucesso, não com ela, mas com o guri que roubou as músicas dela. E daí tem várias cenas legais, assim, dela tocando um rock furioso, assim, dentro de uma churrascaria, assim, numa pizzaria, a galera comendo buffet e eles tocando, todo montado de drag, assim, sabe? Então esse filme tem vários momentos legais, assim, as músicas são muito boas, também música de tipo rock dos anos 70, ali, tipo David Bowie, Lou Reed, enfim. Mas todo com essa vibe um pouco mais subversiva e diferente, assim, sabe? Que traz um elemento novo e também te causa esse impacto, assim, não só da música, mas também visual, assim, das pessoas na tela, da história, assim. Então esse foi o que eu me lembro, assim. Depois o resto são músicas
são músicas dentro dos filmes, mas que não necessariamente são musicais, tipo 2001, o Gremlin, sabe? Todas essas músicas que tem músicas que realçam a história, mas os filmes em si não são musicais. Pra mim, agora vamos pra Disney. Pra mim, Viva a Vida é uma Festa, a música Lembre de Mim. Nossa, toda vez que eu assisto esse filme e toca, aparece a cena dele ali, o Miguelito tocando pra avó dele, cantando a música, eu me despedaço toda chorando, porque é tão lindo, sabe? Tem todo um... Ai, nossa, eu me emociono. Essa é a parte que me arrepia, porque faz pensar realmente sobre o que a gente quer que a nossa família pense, lembre da gente, né? Principalmente quando o ente querido tá perdendo a memória, esquecendo de tudo que foi vivido ali. E toda a narrativa do filme, pra mim, assim, é um filme infantil, mas feito para adultos, na verdade. Tem toda ali a animação, tudo bonitinho, mas cada baque que a gente toma. Ele com seu triste canto te acompanhará. Esse e Encanto também, que é a história da Mirabel, que ela é a única da família que não tem dons. E aí é um musical também, tipo, tem momentos que para ali tudo e ela vai cantar. Música do Bruno. Essa música do Bruno é a melhor. A música do Bruno. Então, assim... Vou fazer um adendo, tá? Todos esses musicais aí de sucesso que vocês gostam, quem escreveu? Lin-Manuel Miranda, tá? Que foi o criador de Hamilton. Olha! A gente até tinha uma pergunta sobre isso. Qual é o compositor ou o letrista favorito? Eu já respondo aqui. Nossa, então a gente nem sabia que Eu nem sabia, obrigada, viu? De novo, nosso Miranda, especialista obrigada. aqui nos trazendo a informação no ponto. Mas tu tem algum compositor ou algum letrista favorito? De musical... Ou de filme que... Não, tem o Hans Zimmer, né? Hans Zimmer. Um grande compositor, mas assim, de musical especificamente não me vem nenhum na mente. Se eu vou dizer, sei lá, cara de músicas que a gente acompanha na história da música, assim, então não vale se alguém específico, que nem a Erika falou, assim, mas eu não tenho nenhuma referência que me venha, a não ser o Hans Zimmer. Então. O Hans Zimmer, eu ouço do álbum do Duna 1 direto, e é tão bom. Eu gosto muito do John Carpenter também, que ele, tipo, são músicas bem minimalistas, assim, bem simplesinhas, né? Mas são muito eficazes pros filmes que ele faz, assim. E ele dirige e ele compõe as trilhas sonoras. Nossa. E ele até faz show, toca às vezes. Então tem a música do Halloween, aquela que é famosa, mas tem de outros filmes ali, do Fuga de Nova York, várias outras que são... Claro, aquela vibe bem anos 80, assim, com sintetizador, tem tecladinho, assim, mas todas têm um ritmo e uma coisa que tu ouve a música, tu lembra do ambiente do filme, assim, é uma coisa que te remete direto à memória, meio condicionado de ratinho, assim, sabe? Toca a música, Então, acho que o John Carpenter é um cara também que, embora não seja, assim, um cara tecnicamente brilhante, que faz vários arranjos e tal, mas eu acho que o que ele faz é pequeno, mas é funcional. Assim. A gente fez um episódio, acho que foi o anterior, ou... O outro foi da Elis, que tu não participou. Tá, que também envolve essa questão de tem filme da Elis também, mas na mesma linha musical. tem do Bob Dylan, que a gente falou, inclusive, e também tem do Queen, né, que foi outro que eu também me arrancou arrepios, assim, na parte dos shows ali, de todo o enredo da história. Tem algum nessa linha que vocês gostam, que conta a história de músicos? Primeiro que eu vi que me causou impacto, assim, na época que eu era adolescente. Não, adolescente não, pré-adolescente, ainda pequeno. Quase criança, lá no final dos anos 80 e início dos anos 90, que é o The Doors, assim, até com o Val Kilmer, que morreu há pouco tempo, assim. E que foi um filme que, quando eu fui no cinema, assim, acho que foi o primeiro grande filme de música, assim, de rock, que tu sentiu o impacto de estar dentro de um show, da maneira como o Oliver Stone gravou a história e tal. Filme que eu vi várias vezes depois, mas o impacto inicial de tu assistir no cinema, assim, nunca saiu. Tanto é que toda vez que tu vai, tenta repetir essa experiência, assim. E às vezes tu até consegue. Teve o filme do Led Zeppelin que teve no IMAX há pouco tempo atrás, assim, e que também parece que tu tá dentro do show, parece que tu tá dentro do estúdio e tal. Então, eu acho que é essencial no cinema pra tu ver um filme desses, pra ele te impactar da maneira que ele deve te impactar, é tu ter um bom sistema de som, assim. Eu acho que pra mim é Cazuza, que é o filme brasileiro que fala da história dele, assim.
Acho que foi o que mais me impactou, assisti ainda quando adolescente também. E tem muitas coisas que, de novo, a gente acaba se identificando com o filme. E aí foi um artista que a minha mãe ouvia e eu também comecei a ouvir. Então, tem todas essas questões de pertencimento também, né? Sim. Eu tenho um problema com esses filmes de artistas, porque às vezes eu acabo odiando o artista depois de ver a história dele. Daí eu fico, não queria ter visto. O negócio é ver de bandas ficcionais, Carol, que não existem. Tem um muito bom, que é também outro, que daí não é de uma banda que não é real, né? Mas, tipo, a história é interessante, que é o The Commitments. Não sei se vocês já ouviram falar e tal. O filme do Alan Parker, também dos anos 90, eu acho. Que fala de uma banda de soul que eles formam lá na Irlanda, ali, uma galera que trabalhava de garçonete também, trabalhava de, sei lá, de músico de banda de jazz, assim, os caras se reúnem e montam uma banda e quando eles começam a fazer sucesso a banda acaba, assim. Mas o som é muito bom, assim, porque tipo, é tudo calcado em música soul, Sam Cooke, Otis Redding, toda essa galera, assim, e funciona, assim, a banda é boa, o vocalista é bom e até gerou várias bandas em vários locais que também começaram a reproduzir essas músicas, assim. Eu lembro que na época tinha não era uma onda, assim, mas tinha uma fase meio soul music, assim, que tu saía em Porto Alegre, assim, tinha várias bandas tocando esse tipo de música, muito calcado no Commitments. Assim. Mas é um filme que eu não sei se tem em streaming. Esse eu nunca vi em streaming. Talvez seja escondido em algum lugar, eu não saiba, mas... Todos os filmes procurem no Just Watch. Sei da Hedwig que eu falei, eu sei que tava no Max, o Velvet Goldmine tava no Max. Mas esse que eu falei agora, que é o do Commitments, eu acho que não. The Doors também entra e sai, tava no Prime há pouco tempo atrás, não sei se ainda tá. Mas vocês cantam junto ou vocês só assistem quando toca as musiquinhas? Eu canto junto. Não, Todas não cantam. canto junto, eu só assisto. Cantando Por no isso, cinema. são coisas que ou tu assiste sozinha ou tu assiste com alguém que goste muito de ti. Porque aguentar tu cantando todas as músicas do filme é... Eu com Enrolados. Ai, gente, eu sou muito paladar infantil, eu sei. Mas quando grava na cabeça, não tem como, né? Do nada tu tá cantando a musiquinha. E filmes brasileiros, assim, de musicais? A gente não tem muitos, né? A gente Erika não tem citou muito. Tem Cazuza. sim, do Cazuza, mas Tem não... da Elis. Tem o do Chorão. Tem que eu a não assisti Legião ainda. Urbana Que não também. seja Claudinho baseado Bochecha. numa banda, né? Bochecha. Que tipo, Wicked, né? Essas coisas que a gente falou, não... Não consigo lembrar de nenhum, sinceramente. Pois musical consigo. brasileiro. Deve Até, ter, inclusive, mas eu não tô me lembrando, não tô É. recordando. Mas deve ter, sim. Se você que tá assistindo ou escutando É. a gente aqui no YouTube Nos ou nos indique streaming, musicais brasileiros. bote nos comentários aí que a gente quer saber. E a gente, não sei se a gente já perguntou aqui, se vocês já choraram assistindo algum musical ou algum filme. Acho que isso entra na mesma categoria de se arrepiar, de se impactar, Sim. né? Com certeza. Acho que tem musicais que, às vezes, até a alegria te faz chorar também. Às vezes, até o sentimento de, nossa, que bom, que coisa linda que é esse musical também te emociona. O choro, ele é uma coisa muito relativa, né? Não é só quando a gente vê alguma coisa triste. Então, sim, eu já chorei em todos os musicais que eu assisti. O Wicked eu chorei. Sim, muito. Chorei, Wicked. A Mas, última gente, música, fizeram uma então. propaganda do Wicked. O nome do episódio vai ser de... Wicked de Hamilton. Eu chorei no Wicked, é o nome do episódio. Olha aí! Saiba por quê. Ah, eu sei qual cena. Não, A eu não cena chorei, da não. Eu tô festa. dizendo... Não, eu disse que o nome do Márcio episódio, chorou mas eu não vendo chorei no Wicked. Wicked, não. Gostei até do Wicked, mas não chegou a me emocionar esse ponto. Ah, poxa. É difícil eu chorar em filme, assim. Eu consigo... Não porque eu seja uma pessoa insensível, mas porque eu consigo fazer o recorte, assim. Da mesma forma como eu não tenho medo em filme de terror, eu acabo não chorando em filme porque... É que tu tá avaliando também. Não é isso. É que eu consigo fazer essa desconexão, assim, do que o que tá na tela não é real e tal. Tipo, Tu é muito racional, mas... Talvez, assim. E talvez isso tire um pouco da experiência. Assim. Pois é. O que me impacta mais é isso que eu tava falando da questão do The Doors, assim, de tu ir no filme, tu ouvir a música e aquilo te impactar de como tu estivesse num show, assim. Teve um filme do David Bowie há pouco tempo atrás, um documentário, que eu acho que é o Moonage Daydream, se eu não me engano. Tem na Netflix. Tem na Netflix. E esse é um filme que no cinema também me impactou muito, assim, por causa de ser do IMAX, por causa do som, pelas músicas que eu conheci, porque o David Bowie eu nunca fui no show dele. Então, Sim. tipo, Nem, a única... nem vamos ir nunca. Nem, provavelmente não irei, né? Ainda não dessa irei, a vida. não ser que tenha alguém clone o David Bowie. Mas, Uma reencarnação. o reencarne.
carne em algum lugar. Mas, então a experiência, assim, meio que impacta, assim, e eu me sinto envolvido pela música, pelo ambiente, pelo clima, e, tipo, não é a mesma coisa de tu estar num show, mas é o mais próximo, talvez, que tu consiga, especialmente desses artistas que não estão mais excursionando. David Bowie, teve o filme do Led Zeppelin, agora vai ter um no IMAX, vai ter um do Pink Floyd lá em Pompeia. Então, esses filmes eu acho que me tocam mais nesse sentido que propriamente... E pelo que tu tá falando, Emocionais, parece que pra te tocar um filme tem que ter uma questão pessoal, né? Como, por exemplo, Eu tenho que gostar. quando tu era pequeno, ali na adolescência, pré-adolescência, te tocou muito mais e hoje, quando tu assiste, tu ainda te remete Pode ser. àquele momento. Então pode ser realmente isso, assim, cada um tem uma pontinha ali que vai te tocar, né? Eu, por exemplo, eu sou mais emocional, mas em alguns eu preciso estar focada assistindo pra sentir aquilo ali. Então, por isso que os filmes infantis ali, de animação, eles pegam em problemáticas ou situações da vida adulta. E aí tu começa a imaginar a tua vida e aí por isso que te toca. Da mesma forma que eu acho que pra Érica deve ser um outro ponto, pra Carol outro ponto, mas eu achei legal porque tu assiste muitos filmes, né? Muito pra mim. Então Sim. acho que isso também pode trazer esse ponto de... Não é qualquer coisa que me apetece. Pode ser, mas eu acho que um pouco... E assim, eu tinha uma resistência com o musical, assim. Então foi uma coisa que... Não digo que eu fui me treinando a assistir, mas fui não me importando e tentando deixar de lado essa restrição, assim, dessa coisa dos caras do nada começar a cantar, assim, tentar entender aquilo dentro do núcleo da história. Assim, como eu tinha resistência com várias coisas, assim, tipo, em relação à música e tal, tinha algumas coisas que eu não ouvia por N razões, mas à medida que tu vai crescendo e tu vai ouvindo outras coisas, tu vai... teu gosto vai mudando, e eu acho que na questão do cinema também, tu vai aprendendo a entender aquilo ali dentro do contexto da história. Então, tipo, acaba funcionando de alguma forma, talvez não me toque tanto como outras produções, assim, mas é uma coisa que eu fui, uma resistência que eu fui quebrando. Eu queria só, não tem nada a ver muito, mas assim, tem um musical aqui em Porto Alegre que é Trago, Sorte, Mentira e Morte, do Grupo Cerco, que é muito bom. E foi a primeira vez que eu vi um musical ao vivo. E eu recomendo muito, assim, quem for de Porto Alegre, eles voltam e meia estão fazendo temporada. É muito bom. É uma que eu queria ver, assim, que eu nunca tive a oportunidade de ir, teve agora no Santa Pô, acabei não indo, que é aqueles filmes que tem também com trilha sonora musicada, né? Ao vivo. Acho que isso deve ser uma experiência legal. Nossa, isso parece ser bem interessante. É bem legal. Tem uma banda, uma orquestra tocando. Tem uma coisa que eu tava falando. Mas daí para o filme e começa não, o filme fica rolando. Eu já vi com o Mágico de Oz e o Pink Floyd, né, Dark Side. Que daí é muito louco, sério, ele combina muito bem, assim, tipo, na hora que o filme do Mágico de Oz para de ser preto e branco, vira o lado do disco. E combina perfeitamente, é muito louco isso, é muito louco. E dá pra fazer em casa, tá? É só botar tem o vídeo, disco do Pink Floyd. Tem vídeos no YouTube, também, gente que já fez. E combina perfeitamente. É uma chapadeira. Vocês não sabiam dessa história? Não. Essa história é famosa. Assim. É famosa. Tô por fora também, mais. Até teve uma entrevista com o David Gilmour, que ele lançou, acho que foi, não sei se foi no Jimmy Fallon, não lembro, que ele lançou um disco ano passado, solo, né? Junto com, perto da hora do lançamento do Wicked, né? Daí perguntaram sobre a questão do Mágico de Oz, ele começou a brincar dizendo que sim, a gente tinha um filme lá no estúdio e ficava reproduzindo, que não aconteceu. E um cara disse, quem sabe esse novo disco também não coincide com o Wicked, né? Não bate com o Wicked também. Alguém tem que fazer essa conexão. Mas é uma doideira, gente, porque assim, tem momentos do filme que casam muito bem, assim. Muito louco. Nossa, que loucura. É muito legal. E agora, pra finalizar... A gente já sabe, né, o top 3 da Érica. Vai pedir pra Érica, tu vai pedir pra Érica cantar uma palhinha agora. Dá uma palhinha pra gente. O top 3 musicais de vocês. Tá. Em terceiro lugar, eu deixo Wicked, que é da Broadway, virou filme. Em segundo, Ranch, que é da Broadway, virou filme também. E em primeiro, Hamilton, que é da Broadway. E eu gostaria que virasse um filme. Mas tem no Disney Plus, o musical na íntegra. As 3 horas de musical.
Preciso dizer o motivo de cada um ou só... Não, pode ser só o teu top 3. E agora vamos queimar os neurônios do Márcio. Top Pois 3 é. musicais. Fala aqui, ó, Márcio. Não, tô pensando aqui, vou tirar os filmes muito antigos, muito clássicos, Cantando na Chuva, essas coisas mais batidas, todo mundo meio que cita, assim. Tentar me lembrar. Acho que esses dois que eu citei ali, o Hedwig, esse é um filme que me marcou muito, assim, gostei bastante quando eu vi, até revi há pouco tempo atrás na TV. O Velvet Goldmine também. O La La Land, acho que é um filme bem legal, assim, acho que é a América, acho mais ou menos. É bom, ele depois que a gente passa um tempo depois de assistir, a gente olha com outro olhar. Cada vez que tu assiste, tu vê de uma forma diferente. É que o que eu gosto dele é ele que meio que subverte a ideia do musical, assim, né? Que é um filme que as pessoas não podem ficar juntas pra serem felizes, assim. Basicamente é a vida real, né? É um musical sem magia. É um musical da vida real. Das histórias de amor que não dão certo, né? Então, esses 3 que eu me lembro. Tem o Hair, que a Carol citou, né? Tem o Tommy, né? O filme baseado no disco do The Who também, que é bem famoso, que é bem legal. Mas faz tempo que eu não revejo. Mas enfim, é esses aí. E tu, Carol? Meu Teu top 3. Não tava esperando, né? Ai, meu Deus. Não, fala Tá. Disney. Sem Disney. Sem Disney. Não. Não, pode ser. Para que o nosso repertório vai reduzir. algumas aqui que eu tinha visto. Tá, ó. Escola do Rock. Muito bom. Tá. Pois é, ele é musical, a Escola do Rock né? Ele é um musical, mas não chega a ser um musical dos caras dançar, né? Pô, Tá bom, vocês tá estão me bom. complicando. Tá bom. Eles dançam. Tem Tá uma hora bom. que eles dançam. Tem uma Tá. coreografia de banda ali. Tá. Tá É valendo. verdade, tá valendo. Tá valendo. A escolha perfeita. The Pitch Perfect. Bom. Esse é ótimo. Tá. Tem sequência. Não tá gostando de nada. Não, esse eu não me Ele lembro. não sabe. Tu não lembro. lembra? Não tô lembrado Elas desse. Eu posso cantam com a cantar? boca, né? Elas I cantam... got the ticket for the long way round. I got my ticket for the long way round. Elas cantam com a boca. Ah. Os instrumentos são com a boca. Ah, que elas é. Tu fazem, não tipo, lembra que é grupo. com a Amy Schumann? É tipo Acho que eu não parente vi do esse. Glee, assim. Não. É muito bom. É muito bom. Pitch Não Perfect. entrou. É minha primo bolha. próximo. E mais um, Wicked. Ou High School Musical. Ai, não. Ai, que High School Musical tem um... É que High School Musical é parte da tua Da criação, infância. né? É. Sim, eu gosto também. Gosta? Gosto. É, eu também gosto. High School Ah, Musical, viu? Camp Rock. É High School Rock. Musical. High School Musical. Camp Rock. Camp Rock vem depois. Só o Márcio com indicações completamente... Hannah Montana. E tu, Mari? Então, pra mim, eu gosto muito de Mesmo Se Nada Der Certo. Não sei se eu não citei aqui, mas é com as músicas do Adam Levine. A Keira Knightley? Isso. Eu gosto dela. O Mark Ruffalo, se eu não me engano, também. E tal. São 2 músicos tentando se encontrar em Nova York. E tem uma música que é Lost Stars, que é maravilhosa. E na voz dela fica muito melhor do que na voz do Adam Levine. Esse no 3. Mamma Mia, em segundo lugar, que eu adoro. E Viva a Vida é uma Festa, em primeiro lugar, porque, né? Motivos óbvios, é muito fofinho e tem toda uma simbologia. Eu gostaria de saber os motivos pelo top de vocês. Por que o 1, por que o 2, por que o 3? O 1 porque é uma coisa de sentimento pra ti. Que me assim, Mesmo Se Nada Der Certo, eu gosto muito das músicas. A narrativa toda do filme é legal, mas eu gosto muito das músicas. Mamma Mia tem a relação mãe e filha ali e tal, e aí no Mamma Mia 2 tem aquela outra parte que é mais emocionante, mas Mamma Mia 1 eu gosto mais porque mostra o enredo das duas juntas, né? E no Mamma Mia 2 mostra só mais a história da mãe dela. E aí as músicas do ABBA maravilhosas, então pra mim as músicas também. Mas o Viva tem toda a simbologia junto com a música, tipo toda a jornada que ele faz pra encontrar o parente dele e tal. E aí, enfim, o plot twist no final, mas a parte mais linda é a parte da relação dele com a avó dele. Então, pra mim, esse é o meu top. E o teu por quê? O teu top 3? O meu é totalmente relacionado à minha infância. Tipo, a escolha perfeita é até uma piada interna na nossa família, na minha família. Então, assim, toda a família é muito fã de Escolha Perfeita e a gente já viu muitas vezes a Escolha Perfeita.
todos os filmes. Eu acho que tem 3, né? A gente já Sim, viu três. todos os Sempre 3 aparece lá na em sugestão. looping, tá? Tipo, muitas vezes. E High School Musical também, totalmente relacionado à minha infância, assim. Porque eu não vi mais musical depois que eu cresci. Vamos rever esses hábitos, né? Sim, vou ver Hamilton. E tu, Márcio? Os quê? teus porquês tu meio que contou ao longo eu do... contei, na verdade, 2 desses filmes tem uma temática de rock, que é o que eu gosto, que é o que eu ouço, então naturalmente isso me cativa mais do que qualquer outro elemento. O La La Land, porque primeiro eu gosto de Chazelle, do diretor, e gosto da forma como a história é contada, de como, assim, como eu falei, um pouco subverte, né, tipo, o musical geralmente é um filme que tu, né, prevê um final feliz quase sempre, né, não digo que seja Então não vai regra, ter mas um quase... final feliz. No La La Land tem um final agridoce, na verdade, né? Tu já viu La La Land, não? Não. É, tem um final agridoce, eu não vou contar pra Tá, não dar vou spoiler, assistir. então. Mas ele não chega a ser um final... Ele é um final melancólico, eu acho, né? Não chega a ser triste, assim, mas é melancólico. Mas tu fica pensativa por uns bons dias. É. Ai, Mesmo todo se mundo nada fala der desse certo, tem final de mesmo La La essa... Land, mas eu não pretendo eu ver, adoro depois o vocês filme, me pô. contam. É bom. Tá. Olha, Mas se eu vocês gosto gostaram de muito La La dessa- Land com essa temática, vocês vão gostar mesmo se nada der certo. Porque tem uma... Pelo que vocês estão contando, parece ser parecido. A Babilônia, eu esqueci de falar do Babilônia. O que é Eu o adoro o Babilônia, outro filme do Chazelle, do David Chazelle, que é o mesmo cara que fez La La Land. O Carlos Correia odeia esse filme, eu amo esse filme. No cinema também, foi tipo um filme que fala da Hollywood dos anos 20, na época bem na época que tá pegando a transição do cinema mudo pro cinema falado. Então tu pega aqueles vários atores que eram famosíssimos no cinema mudo, mas que não conseguem se adaptar no cinema falado. Então, como Hollywood descarta essa galera, que Nossa. eram super estrelas e que daqui a pouco tu joga no lixo porque tu tem uma nova geração vindo e essa galera não se adapta, vai ficando pra trás, entendeu? E era isso. E o filme é tudo isso, mas dentro de um musical e que não só cinematograficamente, mas o som muito bom. O nome do filme? É Babilônia, é com a Margot Robbie, com a Barbie. Nossa! É. Tá, então é de agora. É de agora, faz uns 2, 3 anos. Ah, eu vou E o botar na filme, lista. eu acho que ele tava no Disney Plus, não sei se tá ainda. Mas é um filme longo, tem umas 3 horas, assim. Tá bom, a gente já viu aqui uma que... das características do gênero musical é ter no mínimo 3 horas. É porque só as músicas, se tu for pegar, já dá uns 40 minutos, né? né? Os números musicais, tu tem que True. contar a história ainda, tu já bota mais. E a Erika que deu a ideia de perguntar super por que dos top 3, por que o teu top 3? Vou ser breve, prometo. O meu top 3, que é Wicked em terceiro, eu gosto muito da relação da Elphaba com a Glinda, essa relação de amizade, que às vezes a gente pensa que o grande amor da nossa vida é uma outra pessoa com quem a gente vai se relacionar, e às vezes é uma amizade. É uma amizade que te defende, é uma amizade que te protege, que tá ali sempre do teu lado. Então eu gosto muito dessa relação das duas, o que o musical aborda. O meu segundo é Ranch, que basicamente é sobre a história de um grupo de 6 amigos que vivem nos anos 80, na Nova York dos anos 80, e surge a epidemia do HIV, e então eles têm muito essa ideia de viver um dia intensamente, viver aquele dia, porque a gente nunca sabe o que vai acontecer no outro dia, se a gente vai estar vivo no outro dia. Então tem essa ideia de tu realmente estar ali no dia, presente no dia, dos teus amigos e das pessoas com quem tu vive, né? E o primeiro, Hamilton, porque, como eu disse, foi uma parte ali da minha adolescência que eu já estava entrando na minha vida adulta, né? Meu primeiro emprego, ali dos 17 para os 18. E tem uma parte, grande parte do musical, mas principalmente com Alexander Hamilton, que é um dos pais fundadores da América, que ele tem também essas incertezas na vida, né? De será que quando ele morrer as pessoas vão lembrar dele? O que ele precisa deixar de legado? Que ele não pode desperdiçar as chances que a vida dá para ele. Ele tem que aproveitar cada pequena chance para conseguir chegar num lugar seguro, chegar num lugar em que ele se sinta seguro na vida, né? Que ele se sinta, ok, alcancei o meu sucesso. E claro que não é um musical perfeito, assim como a vida não é perfeita. Tem muita traição no meio, tem coisas de corrupção dentro da política, porque o musical também aborda essa questão da política, né? Uhum. E é um musical completo, por isso que é o meu favorito. Fofa. Então é isso, gente. Conta pra gente aí. Você é do time que canta junto ou que acha tudo meio esquisito, como eu? Deixa sua resposta aí nos comentários. Márcio, Érica, muito obrigada pela presença e a gente se despede por aqui. Esse foi o Fita Expressa, podcast de música do Correio do Povo. A edição e assistência de som é de Felipe Gerlach. Até a próxima.